Os 7 níveis de força em One Piece. Em One Piece, a força não é um conceito único e linear. Ela não segue uma linha reta onde um personagem simplesmente supera outro. Em vez disso, desenvolve-se em camadas, cada uma redefinindo o que o poder realmente significa à medida que a escala do mundo se expande. No início da jornada, uma força esmagadora pode ser suficiente para dominar uma ilha ou destruir uma pequena tripulação. No entanto, à medida que a história avança, esse mesmo nível de domínio começa a parecer insignificante quando comparado a indivíduos capazes de remodelar campos de batalha inteiros, influenciar eventos globais ou ocupar o centro da própria história. É exatamente isso que torna o power scaling em One Piece tão cativante. A diferença entre ser formidável e ser verdadeiramente intocável não é apenas grande, é transformadora. Uma figura como Arlong já representou o terror no East Blue. Mais tarde, alguém como Katakuri demonstraria o que significa controlar um campo de batalha com precisão e compostura. E acima deles, entidades como Kaido existem em uma categoria que parece quase desvinculada dos limites convencionais. Com isso em mente, esta análise explora os 7 níveis distintos de força em One Piece, traçando a evolução desde ameaças localizadas até indivíduos cuja simples presença pode alterar o curso do mundo. Algumas posições podem ser abertas à interpretação, mas essa ambiguidade faz parte do design. O objetivo aqui não é discutir classificações exatas, mas compreender a estrutura que separa um nível de outro. Nível 1. O lutador perigoso. Na base dessa hierarquia está o lutador perigoso, uma categoria que inclui indivíduos que claramente superam humanos comuns, mas permanecem limitados a um alcance de influência restrito. Personagens como Arlong, Don Krieg ou Kuro ilustram bem esse estágio. Cada um possuía atributos que os tornavam dominantes em seus respectivos ambientes. Arlong combinava superioridade física com intimidação, Krieg dependia de armamento massivo e escala, e Kuro demonstrava uma velocidade que superava a maioria de seus oponentes. Dentro de suas próprias narrativas, pareciam quase insuperáveis. No entanto, essa percepção era moldada mais pelo contexto do que pela capacidade absoluta. À medida que o mundo mais amplo começa a se revelar, torna-se evidente que sua força, embora impressionante isoladamente, carece da profundidade necessária para competir em níveis mais altos. Esses lutadores podem controlar território, impor medo e derrotar adversários mais fracos com consistência. Ainda assim, quando confrontados com as verdadeiras elites da Grand Line, suas limitações tornam-se inegáveis. Eles representam perigo, mas não distinção. Nível 2. O especialista de elite. A partir dessa base, o próximo estágio apresenta o especialista de elite, uma classe definida não apenas pela força, mas pelo refinamento e disciplina. Aqui, o combate deixa de ser bruto e passa a assumir uma forma mais estruturada. Indivíduos como Mr. Un, Kaku e Rob Lucci, pré-timeskip, exemplificam essa evolução. Cada um desenvolveu um conjunto específico de habilidades em alto nível, transformando seus corpos e técnicas em instrumentos altamente eficientes de combate. A fisiologia cortante de Mr. permitia integrar ataque e defesa de forma fluida. Kaku combinava técnicas de Rokushiki com esgrima de maneira imprevisível. Lucci, talvez o exemplo mais completo neste estágio, representava precisão, controle e pressão constante. O que distingue esse nível não é apenas capacidade, mas otimização. Cada movimento
Cada golpe e cada decisão são aprimorados por treinamento e experiência. Ainda assim, esse refinamento tem limites. Por mais formidáveis que sejam, continuam presos a um sistema onde a técnica por si só não é suficiente para superar o próximo. Grande limiar. Esse limiar não é físico, é espiritual. E é nesse ponto que o equilíbrio de poder começa a mudar drasticamente. Nível 3. A ameaça certificada pelo Haki. A introdução do Haki marca um ponto de virada decisivo, dando origem à ameaça. Certificada pelo Haki. Neste estágio, o combate evolui além dos atributos físicos e entra em um domínio governado pela força de vontade, percepção e presença. Figuras como Vergo, Pika e Who's Who demonstram como essa transição eleva a eficácia de um lutador. Sua força já não depende apenas da técnica. Ela é reforçada por uma camada invisível que melhora ataque, defesa e percepção. O Haki da observação permite antecipar ataques, enquanto o Haki do armamento fortalece golpes e oferece proteção contra habilidades anteriormente intangíveis. Como resultado, os confrontos tornam-se menos previsíveis e muito mais implacáveis. Vergo, por exemplo, não depende apenas de força bruta. Sua presença é densa e implacável. Pika transforma o próprio campo de batalha em uma vantagem estratégica, enquanto Who's Who combina agilidade com pressão suficiente para punir qualquer erro. Neste nível, os combatentes adquirem autoridade. Suas ações têm peso e sua presença, por si só, pode influenciar o resultado de uma luta. Eles deixam de ser apenas participantes habilidosos, tornam-se ameaças reais no novo mundo. Nível 4. A Muralha dos Comandantes. À medida que a escala continua a expandir-se, chegamos à Muralha dos Comandantes, um nível onde os lutadores começam a se assemelhar mais a forças inabaláveis do que a simples competidores. Esta categoria inclui indivíduos como Katakuri, King, Marco e, em certos contextos, Zoro e Sanji em seus níveis máximos, dentro do mesmo patamar. Eles formam a espinha dorsal de tripulações poderosas, capazes de suportar condições extremas enquanto mantêm pressão ofensiva. O que define esse nível é a completude. Katakuri dominava o Haki da observação com compostura e adaptabilidade. King combinava resistência e mobilidade quase constantes. Marco, por sua vez, possuía habilidades regenerativas que o tornavam extremamente difícil de neutralizar. Esses indivíduos não são definidos por uma única força, mas por um equilíbrio de atributos que os torna excepcionalmente difíceis de derrotar. No entanto, aqui também surge uma distinção crucial. Um comandante pode desafiar um topo de elite e prolongar o combate. Mas ultrapassar essa barreira final é raro. Eles estão na fronteira da supremacia fortes o suficiente para dominar grande parte do mundo, mas não o suficiente para defini-lo. Nível 5. O governante do topo. Além dessa fronteira está o domínio do governante do topo, onde os indivíduos deixam de ser participantes em conflitos e passam a ser forças que os definem. Este nível inclui figuras como Akainu, Kizaru, Aokiji, Big Mom, Blackbeard e, dependendo da interpretação, personagens como Luffy, Shanks e Mihawk em suas formas máximas. Neste estágio, comparações tradicionais começam a perder sentido. Não são apenas lutadores poderosos, são entidades cujas ações têm consequências globais. Akainu representa autoridade absoluta através de ofensiva implacável. Kizaru incorpora imprevisibilidade aliada à velocidade esmagadora. Big Mom combina resistência e destruição de forma caótica. Blackbeard, por outro lado, introduz instabilidade,
tornando-se singularmente perigoso. A diferença central aqui é o impacto. A questão já não é se conseguem vencer lutas, mas como suas decisões moldam o mundo. Eles não apenas vencem batalhas, eles influenciam eras. Nível 6. O ápice mítico. A partir daqui, a hierarquia ascende ao ápice mítico, reservado a indivíduos cujo poder transcende expectativas convencionais. Nomes como Kaido, Goldie Roger, Barba Branca em seu auge e Garp em seu auge definem esse nível. Eles não são lembrados apenas pela força, mas pela escala em que atuaram. Kaido representava resistência e durabilidade quase impossíveis de superar. Roger está ligado à conquista máxima, alcançando a última ilha. Barba Branca simbolizava poder, capaz de alterar o próprio ambiente. Garp, como contraponto, igualava esse nível através de força pura. O que os une não é apenas o poder, mas o fato de serem referências. Eles não participam do sistema. Eles definem seus limites. Nível 7. O arquiteto lendário do mundo. No topo dessa estrutura está o arquiteto lendário do mundo, onde força se torna inseparável da história, do simbolismo e da própria estrutura do mundo. Figuras como Joy Boy e Imu ocupam esse espaço, representando forças que vão além de feitos visíveis. Diferente dos níveis anteriores, aqui o combate não é o critério principal. O que define esse estágio é a influência ao longo de gerações. Joy Boy ecoa através dos séculos. Imu representa controle sobre a estrutura do poder global. Neste ponto, força torna-se um conceito abstrato. Impacto histórico, peso ideológico, capacidade de moldar civilizações. Eles não são apenas poderosos, são arquitetos de eras. Ao analisar a força em One Piece, torna-se evidente que ela não pode ser reduzida a comparações simples. Cada nível adiciona uma nova dimensão, expandindo o significado do poder conforme o mundo cresce. De figuras como Arlong e Kuro, passando por especialistas como Lucci e Kaku, evoluindo para usuários de Haki como Vergo, até comandantes como Katakuri e King. Depois surgem os governantes da era atual, como Akainu, Big Mom e Blackbeard, seguidos pelos mitos do passado como Kaido, Roger e Barba Branca. E no topo absoluto, além até dessas lendas, estão as forças ligadas às camadas mais profundas da história. O que emerge não é uma simples classificação, mas uma progressão. Porque em One Piece, quanto mais alto se sobe, menos a força se parece com uma ferramenta de combate, e mais ela se aproxima do destino.